Bem, já deu aí 8h55, vamos nessa, né? Isso aí, Marcelo, vamos comemorar. Então, o objetivo é analisar as regras do trapézio e as regras de Simpson. Hoje a gente vai ver essa primeira uma aqui, que é a regra do trapézio. Sim, antes de começar a aula, só acabei de enviar a mensagem no Cigar, lembrando a todos que amanhã, às 3 horas da tarde, a gente tem a nossa aula extra, né? Aqui no Google Meet, né? Do mesmo jeito, só o horário que é diferente, né? E lembrando que não é uma aula extra de exercício, de nada, é uma aula de reposição, né? Daquela que eu me confundi lá, né? Fiquei doidão. Então, é bom que vocês venham, né? Quem não puder vir, depois assista o vídeo gravado, porque é assunto novo, é a continuação desse nosso assunto de hoje, ok? Então, quem puder, não perca. Quem não puder, depois assista lá. Espalha não, Luiz. Então, todo mundo já sabe o que é amanhã, Ricardo. Amanhã, às 3 horas da tarde, né? Então, amanhã a gente não tem laboratório, né? Seria uma quinta-feira de folga, de lab. E no lugar vai ser essa aula extra, ok? Então, todo mundo já conhece a noção de integral como uma ferramenta para se calcular áreas, né? Entre uma curva e o eixo x. Isso são as integrais que a gente chama de definidas, né? Então, é o tipo de integral em que você dá um ponto, né, os limites de integração A e B, diz qual é a função f de x e a gente dá o valor dessa áreazinha aqui abaixo da curva, né? Quem começou a brincar, né, seriamente, né, com esse tipo de problema foi Arquimedes, né? E lá na época ele já conseguiu desenvolver uma série de fórmulas que nos forneciam a área de várias figuras, inclusive o volume de várias figuras, né? E se você for ver, não tinha nada de amador, né, na matemática do rapaz, né? Apesar da notação ser bem diferente da notação que a gente utiliza hoje em dia, se você prestar atenção, ele já usava os conceitos, basicamente, a mesma ideia que a gente usa hoje em dia. Então, para calcular a área de um círculo, por exemplo, ele inscrevia vários triângulos desse daqui, né, de forma que quanto mais triângulos inscritos, maior era a aproximação. E o que ele fazia era literalmente botar o número de triângulos infinito, né? Obviamente o conceito, né? Esse conceito de infinito perturbou os matemáticos durante muito tempo, né? Infinitesimais, infinito, né? A gente resolveu só recentemente, né? Mas ele já usava algo semelhante, né? E a figura que não mostra, mas o que ele fazia também era colocar triângulos, ao invés de inscritos, sobrescritos, né? O triângulo passava um pouquinho do círculo, né? E ele conseguia mostrar que quando o número tendia para infinito, as áreas se igualavam, ou seja, a área menor se igualava à área maior. Portanto, só podia, né, esmagava, só podia ser a área do círculo. Né? Ele fez a mesma coisa com esferas, né, por aí vai. Inclusive, ele quase inventou o cálculo. Ele já chegou a algumas expressões semelhantes, né, a derivação, a integração, certo? Ele só não é acreditado como o inventor do cálculo porque ele não se atentou para o teorema fundamental do cálculo, que é o que relaciona derivada com integral, né? Então, esse daí ele não conseguiu fazer esse tipo de dedução, né? E por isso a gente teve que esperar mais 1.700 anos, né, para chegar a Leibniz e Newton e inventar a fuleiragem, né? Bem, a gente vai ver algumas coisas aqui, né, semelhantes à ideia dele. Então, por que diabos usar a integração numérica, né? Porque integrar é difícil, né? É difícil para danado, né? Então, o Rafael aí já resumiu, né? Nessa hora da manhã, você já vem com a palavra integração, calma, que aqui vai ser a solução para todos os seus problemas, né? Mas não responda agora, né? Se você prestar atenção, vai aprender a fazer integração de um jeito muito mais fácil. Então, além de ser difícil, existem problemas que realmente são impossíveis de você calcular a integral analítica, certo? Então, por exemplo, elevado a menos x ao quadrado, isso não existe nenhuma função cuja derivada desse daqui, ok? Então, esse tipo de integral ele só pode ser resolvido numericamente. Quando a gente diz resolvido numericamente, significa que você vai dar uma integral definida, né? Vai dizer de quanto a quanto você deseja avaliar, ou seja, calcular aquela área, né? Para a gente conseguir, no final, dar o resultado, certo? Integral, creme crack. Então, pessoal, o jeito normal de você resolver um problema de integral é você primeiro achar
a função, a primitiva, que a gente chama, né? A solução analítica, né? Então, por exemplo, a integral de x ao quadrado vezes e elevado a 3x. Já não é uma integral, né? Parece bem simples, mas já não é uma coisa muito boa, né? Então, o resultado disso aí é e elevado a 3x sobre 27 vezes 9x ao quadrado menos x mais 2. E você avalia isso aqui tudo de 0 até 0,6 e chega lá no seu resultado final, né? 0,29, né? Então, achar essa primitiva aqui é que é chato, né? Então, aqui você já usar aquela regrazinha, né? De integral composta, né? E por aí vai. O negócio começa a ficar complexo. O que a gente vai fazer é pular. Vai ignorar o diga lá? O bom é que você pega, né? Um negócio que é só 2 termos bem pequenininhos. Aí o bicho começa a dar cria. Aí, Pois é, começa, você vê, né? A gente começa Jesus. simples e começa a nascer coisa aqui, né? O negócio fica gigante. E é isso que complica, né? Que dificulta essa parte da integração. Sem nem citar esse problema aqui que nem existe, né? Então, o que a gente vai fazer é pular essa história da cria, né? A gente vai direto aqui para a solução. Alguém perguntar quanto é que vale essa integral. Você diz, ó, dá 0,3. E qual é a primitiva? Ah, meu colega, sei não. Você pediu para analisar a integral aqui de 0 a 0,6, eu sei que a área daquilo e acabou-se, né? Sem a preocupação intermediária. E como é que é essa mágica? O que é que a gente vai fazer para resolver esse problema? É simples. Lembram lá da interpolação, né? Interpolação de Lagrange, de Newton, né? Ou qualquer outra coisa do estilo. O que a gente faz é substituir essa função complexa que a gente está querendo integrar por um polinômio. E aí, integrar polinômio, todo mundo faz, né? Até no café da manhã, né? Então, isso aí é sem graça, né? Então, uma vez que você substitua a sua função a ser integrada por um polinômio interpolador, a gente consegue integrar facilmente. E, inclusive, a gente não vai nem fazer, a gente vai ver direto a fórmula final que fica aqui, a gente nem sequer faz essa integração na prática, né? Isso aparece na teoria, né? Mas, no final das contas, a gente acha só a fórmula final que dá o resultado da integração definida e pronto. E bem, lembrando que o polinômio interpolador, ele tinha um erro. A gente viu lá a fórmula do erro, não servia para muita coisa para a gente, porque a gente não conhecia a função f, né? Mas aqui a gente conhece, né? Então, aqui veja que você está interpolando a função f que foi dada, né? Essa função f está escrita aí dentro dessa integral, né? Então, aqui vai ser útil o seu termo do erro. Então, a integral da sua função é a integral do polinômio mais a integral do erro. E aqui a gente vai conseguir ter uma noção de quanto é que vale o nosso erro, né? Então, o que a gente vai ver aqui é o que a gente chama das fórmulas de Newton-Cotes. Então, o que a gente vai fazer é variar o grau do polinômio, né? E, em geral, quanto maior o polinômio, melhor. Com, obviamente, exceção, a gente já viu, né, alguns exemplos, que se você exagerar no grau do polinômio, o negócio fica feio, né? Então, a gente viu aí nas aulas passadas que se você pegar muitos pontos, o polinômio começa a ficar nervoso, né? E o negócio não funciona tão bem assim, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira fórmula de Newton-Cotes, que é a regra dos trapézios. Então, é o início do início, a gente começa usando um polinômio de grau 1, ok? Então, tudo que a gente vai fazer é substituir a função original que a gente quer interpolar por uma reta. Tão simples quanto isso, né? Então, suponha que está aqui a função que você quer interpolar, essa que está fazendo a curvazinha aqui, né? Você diz, homem, sai aí, função, joga ela fora e substitui ela entre x0 e x1 por essa reta. E o que a gente vai fazer é achar a fórmula, né, que diz qual é a área abaixo dessa reta aí. Qual é a figura aí abaixo dessa reta que está sendo formada, pessoal? Consegue identificar? Essa área rachurada aqui está delimitando que tipo de figura? Um trapézio. Trapézio, né? Então, tinha cola aqui, né? O método do trapézio, né? Então, já está aí dizendo que trata-se simplesmente de um trapézio. Aí, bem, a gente aqui vai deduzir, né? Vou só mostrar por cima para vocês. Quem tiver sem saber o que é que vai fazer no final de semana, pode experimentar fazer essa dedução aí no caderno, né? Então, se você resolver integrar a função f de x entre x0 e x1 e substituir isso aqui por um polinômio interpolador de Newton, estão reconhecendo o polinômio interpolador de Newton aqui, pessoal? y0 mais a primeira diferença dividida vezes x menos x0. Está vendo aí? Então, se você substituir esse seu polinômio interpolador por esse polinômio de Newton e fizer os seus cálculos aí, aqui tem mais o erro ainda por cima, né? E fizer os seus cálculos, você chega, no final das contas, a essa fórmula final aqui. Integral é a x1 menos x0 sobre 2
vezes y0 mais y1. Vamos dar uma olhada melhor aqui nessa fórmula. Deixa eu desenhar aqui para vocês, para a gente conseguir fazer a relação dela com a figura, né? Então, está aqui a função qualquer, função qualquer aqui que a gente quer integrar, e a gente quer integrar essa função entre x0 e x1. Obviamente, aqui ela vale y0 e aqui ela vale y1, né? Então, o que a gente faz é, amostrando a função nesses dois pontos. Então, veja que quando eu peço a integral, vai chamar isso aqui de f de x, eu digo, ó, calcula a integral entre x0 e x1 de f de x dx. Então, eu digo a você quem é a função f. Portanto, você é livre para jogar dentro de f o x0 e obter o y0. É livre para jogar dentro de f o x1 e obter o y1. Então, o que a gente vai fazer é substituir isso por esse polinômio interpolador, certo? Vou chamar ele de P1, porque ele é um polinômio de ordem 1, né? Então, o que a gente vai fazer é calcular a integral de x0 a x1 de P1 de x dx. Mas, e vai aparecer aí o erro desse nosso cálculo, que é a integral de x0 a x1 do erro dx, né? Se a gente conseguir a fórmula do erro, a gente consegue até compensar, digamos assim, né, o problema da interpolação usando o polinômio. Só olhando aqui para a figura, a gente vai ter muito erro ou pouco erro nesse caso? Qual é a diferença entre a área que a gente quer achar de verdade e a área que a gente vai achar, pessoal? Então, depende, né? Só delimitada entre esse eixo aí X e coisa, né? Porque esse exemplo específico, tudo, né? Então, obviamente não dá para desenhar de qualquer exemplo aqui, né? Mas nesse exemplo específico, a gente queria a área abaixo dessa curva preta e a gente vai achar só a área abaixo dessa curva vermelha. Portanto, vai sobrar isso daqui, né? Então, esse valorzinho é esse daqui. Devia ter pintado esse outro aqui de azul, né? Para ficar mais coerente. Peraí, professor. Peraí, não entendi. Explica de novo aí. Então, o que a gente queria era a integral dessa curva preta, concorda? Essa f de x aqui, que é essa área inteira aqui, não é? Só que a gente vai substituir essa função f de x por essa retazinha vermelha. Portanto, ao calcular o integral só desse polinômio interpolador da reta vermelha, a gente está achando só essa área vermelha aqui, concorda? E o que falta achar é esse pedaço azul que ficou aqui em cima. Beleza? Deu para entender? Deu, o senhor desenhou, vai dar certo. Então, o que o material aqui nos informou é que essa área aqui, ela é dada pela seguinte fórmula. Essa integral, vou chamar de I, ok? Ela vai ser igual a x1 menos x0, dividido por 2, vezes y1, desculpe, y0 mais y1. Está aqui a fórmula da regra do trapézio. Vamos olhar nessa figura aqui, o que é que isso significa? Quem é x1 menos x0, pessoal? É essa distância aqui, não é? x1 menos x0, ok? Então, x1 menos x0 é essa distância. Muitas vezes isso aqui é chamado de h. h que é igual a x1 menos x0. Isso é a altura do nosso trapézio, né? Sobre 2, vezes y0. y0 é esse rapaz aqui, base menor. E y1 é esse outro rapaz aqui, base maior, né? Ou no meu exemplo aqui, esse aqui ficou sendo base maior e aqui base menor, né? Por estar descendo um pouquinho. Então, viram aí que isso aqui é a mesma coisa que h sobre 2 vezes base menor mais base maior. É a mesma fórmula lá do trapézio, né? A gente deduziu usando a teoria lá de integração, interpolação, depois integração, né? Mas dá no mesmo. Beleza, pessoal? Compreenderam a ideia? É por isso que quando lá no ensino médio, que a professora de física, a gente ia encontrar um trabalho, aí tinha um gráfico, não, é só fazer, ela dizia, é só fazer a área dessa tal figura que está aí no gráfico. Aí eu fazia e não entendia porque era dava o trabalho. Aí... Ali era dado, né? Ninguém sabia por quê, né? Eu ficava, é porque eu sou curioso, eu ficava perguntando por quê, porque ela, faça isso aí, faça isso aí eu fazia. Desde de perturbar, né?
Sacanagem, né? Em vez de encorajar o aluno questionador, manda o bicho ficar quieto. Então, pessoal, voltando aqui para o material, então essas fórmulas elas são baseadas na avaliação da função f, a gente vai fazer um exemplo já já, né? E aqui ele mostra, ele faz uma gambiarrazinha para a gente conseguir integrar o erro, certo? Aí ele faz aqui uma ginástica, introduz uma variável auxiliar alfa, em vez de dx vai fazer d alfa, isso aqui dá um pouco mais de trabalho, mas a moral da história é que, ao final das contas, depois que você fazer o cálculo da integral do erro, você chega a essa função aqui, menos derivada segunda da sua função aplicada ao ponto mágico psi, vezes h ao cubo sobre 12. Então, voltando aqui no quadro, né? Então, esse i, que é essa integral, dá isso aqui tudo, e esse rapaz aqui, que a gente chama de erro, ele é igual a menos f, duas linhas, aplicado ao ponto mágico psi, vezes h ao cubo, tudo isso sobre 12. Então, são só essas duas fórmulas, né? Todas as duas foram obtidas integrando lá tanto o polinômio interpolador quanto a fórmula do erro, né? Mas no final das contas você chega a esses resultados, né? Um problema do resultado desse erro aqui é que aparece lá o tal do psi, né? Que é aquele valor mágico que ninguém sabe quanto é que vale, né? Ele é algum valor entre os limites de integração, né? Entre x0 e x1. Aí a gente usa aquele mesmo esquema que a gente já vem fazendo, né? Desde sempre, a gente pega um que maximize a fuleiragem, né? A gente vai dizer o erro máximo, né? Dizer, ó, não sei exatamente qual é o valor do erro, não, mas o máximo é esse daqui. Isso já é bastante interessante para a gente. Vamos para o que interessa? Vamos calcular numericamente, usando o método do trapézio, essa integral zona aí. Depois vamos ver qual é o erro que a gente comete e comparar com o erro real que a gente está cometendo. Beleza? Vamos embora? Então... Tem que ir, aí vai. Oi? Tem que ir, a gente vai, né? Vamos nessa, né, rapaz? Todo mundo já acordou aí? Eu tô motivado com essa miséria hoje, viu? Já está aqui mesmo, é o jeito, né? Então, vamos lá. A gente quer a integral de seno de x dx. A gente vai calcular tanto o erro absoluto e o absoluto. Normalmente aqui a gente trabalha com erro absoluto, Rafael. Então, é o valor verdadeiro menos o que a gente achou, né? Afinal de contas, se você voltar aqui nas fórmulas, né? Você está vendo aqui que a integral de verdade é o que a gente calculou mais o erro, né? Então, o valor verdadeiro é igual ao valor calculado menos o erro. Ou seja, o erro é o verdadeiro menos o calculado, né? Como fica a fórmula do erro, Thales? Tem aqui no material. Aquela. Menos f, duas linhas, né? Derivada segunda da sua função, aplicada ao ponto mágico, si, vezes h ao quadrado sobre 12, né? Tem aqui no material, você consegue pegar. Se quiser anotar aí, né? Dá o print screen que eu vou mudar, hein? 1, 2, 3, já. Aí, bem, vamos lá para o nosso problema. Então, está aqui a fórmula que a gente quer, pessoal. Então, como é que a gente vai calcular essa integral? Vamos usar a fórmula do trapézio, certo? Vou botar aqui, né? Trapézio. Então, ela é h sobre 2 vezes y0 mais y1, ok? Então, veja que a gente precisa do y0 e precisa do y1. Então, normalmente, o que a gente faz aqui é construir uma tabelinha, que você pode usar y ou f de x, né? E a gente vai avaliar essa minha função nos limites de integração, 0 e π sobre 2. Então, quando x é 0 e quando x é π sobre 2. E aí? Quanto é que vale o seno de 0? O seno de 0 vale 0. Quanto é que vale o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2, 90 graus, é 1, né? Aqui, pessoal, cuidado. Tem alguns alunos que eu não sei por que diabos inventam de avaliar a sua função na primitiva do seno aqui, né? Integra já e avalia. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, senão você está tirando toda a vantagem de usar a nossa integração numérica, né? Se você já fez a primitiva, agora é só calcular o valor final, né? Então, veja que na integração numérica, em momento nenhum, você integra porra nenhuma, certo? Você avalia a função do jeito que foi dada. Manda ver, meu amigo. Isso é só uma dúvida. Isso é o h sobre 2, só para ter certeza?
O H nada mais é do que x1 menos x0, que é π sobre 2 menos 0, que é π sobre 2, né? Top. Então, H é essa distância aqui, né? Qual é a distância que a gente está querendo integrar, beleza? Bem, agora a gente já tem tudo, né? A gente já tem o y0, já tem o y1, já tem o h, agora ficou fácil, é só mandar ver, né? Então, vai ser h sobre 2, ou seja, π sobre 2 sobre 2, vezes y0 mais y1, ok? Então, se você resolver isso daqui, isso dá π sobre 4, né? Π sobre 2 dividido por 2. E o valor numérico disso aqui é 0,7854, botando 4 casas decimais aqui. Beleza. Terminamos. Está aí a nossa integral. E aí, será que a gente acertou, pessoal? Quanto é que é o valor real, né? Então, tudo isso usando trapézio. Vamos para o valor real. Lembrando que você só faz o valor real nesse tipo de problema em que a gente está aprendendo, né? Se você está resolvendo um problema de verdade em que você não quer achar o valor real, você faz pelo trapézio e pronto, né? Não vai fazer depois pelo real, né? Não vai gastar, né? Então, a gente só vai calcular aqui o valor real porque a gente está aprendendo, é um problema simples, né? Então, qual é a integral de 0 a π sobre 2 de seno de x dx? Qual é a integral do seno, pessoal? Qual é a função cuja derivada é seno? Cosseno. Menos cosseno? Opa, menos cosseno, né? Cuidado aí, né? Então, derivada do cosseno é menos seno, né? Então, menos cosseno, né? Vou botar a minha notação simplificada, né? Menos cosseno de x. E a gente vai avaliar isso entre 0 e π sobre 2, certo? Sou embaçado, eu não vou para andar, já estamos dizendo aí. Então, pessoal, se você resolver esse problema aqui, você vai avaliar, né? Menos cosseno em π sobre 2, menos cosseno em 0, você chega ao valor real, que é 1, ok? Então, a integral real é 1. Portanto, quanto é que é o nosso erro? Vou botar assim, erro verdadeiro, né? Nosso erro verdadeiro é o valor real, 1, menos o quanto você achou, 0,7854, né? E no final das contas, a gente chega com o nosso erro aqui de 0,2146. Então, você está errando aí em 0,21, né? Um erro considerável, né? E o absoluto? E esse erro aqui, o erro verdadeiro, ele é a mesma coisa que o erro absoluto, né? Então, como é que era o erro absoluto? Era só colocar isso entre valor absoluto, né? Tirar o valor absoluto disso tudo, dá a mesma coisa, né? Lembrando que erro absoluto é o valor verdadeiro menos o quanto deu, mas... Agora vamos usar a fórmula do erro para a gente poder ter uma ideia de quanto é que a gente acha que a gente está errando, certo? Então, usando a fórmula do erro agora, né? Para descobrir qual é a estimativa do erro. Então, a gente aprendeu que a fórmula do erro é menos f, duas linhas, aplicado lá o ponto mágico psi, h ao cubo, sobre 12, né? Aí, bem, se a minha função aqui que eu estou integrando é seno de x, quanto é que vale a derivada segunda dela? Derivou a primeira vez, deu cosseno. Derivou a segunda, deu Menos seno. né? Seno. Então, a derivada segunda vai ser menos seno de x, concordam? Beleza. Então, como é que fica a nossa fórmula do erro? Então, vai ser igual esse menos com esse menos dá mais. Então, vai ficar seno de xi vezes h é π sobre 2. Então, π sobre 2 ao cubo sobre 12, né? Então, está aqui a fórmula zona do nosso erro. E agora, pessoal, qual é o problema que a gente tem aqui? Aquele mesmo que a gente já se deparou
lá no início do semestre, que é achar o valor de Xi que maximize essa fuleiragem. Então, o que a gente quer basicamente é qual Xi entre 0 e π sobre 2 maximiza módulo de seno de x, certo? Então, a gente quer descobrir qual é o valor aí que a gente tem que botar em Xi, de forma que a gente tenha isso aqui máximo. E aí? Esse exemplo específico aí é bem fácil, né? Qual é o valor de Xi que a gente tem que escolher que deixa o seno o maior possível? O seno, no máximo, dá 1 em π sobre 2, né, Franklin? Então, nesse exemplo aqui, não resta dúvidas que o nosso Xi tem que ser escolhido como sendo π sobre 2. Concordam, pessoal? Então, Eu ia dizer deriva igual a 0. Aí já pode ser, funciona, Rafael, funciona. Aí você vai transferir, né? Aí você vai perguntar qual é o valor de Xi que deixa cosseno 0, né? É equivalente, né? Mas veja que nessa função específica, né? Não precisa de tanto trabalho, né, Rafael? Então, é só analisar, se você fizer um plot, né, por exemplo, né, do seno, você vai ver que ele atinge esse máximo. Então, a gente vai escolher esse valor aqui. E bem, uma vez que você escolheu o Xi, que maximiza o módulo da sua função, a partir desse momento você vai se concentrar em calcular o módulo do seu erro, certo? Então, vai ser módulo do seno do Xi que a gente escolheu, π sobre 2, vezes π sobre 2 ao cubo, tudo isso sobre 12. Ou seja, depois de escolher esse Xi, você não sabe se você está errando para mais ou para menos. É basicamente isso. De vez em quando a gente consegue dizer exatamente. Esse exemplo aqui é um caso, já que aqui não varia o valor, né? O seno é sempre positivo, né? Seria um exemplo que a gente não precisaria nem sequer botar esses módulos. Mas é default, né? Depois que você escolhe o Xi, o nosso erro vem em módulo. E bem, se você fizer o seno de π sobre 2, isso dá 1. Fizer π sobre 2 ao cubo, isso dá, sei lá quanto, sobre 12. Eu sei que se você fizer as contas, segundo o material, isso dá 0,32323. Diga lá, Mikael. Não, é só uma dúvida. A gente não deveria usar, no caso, deveria ser menos seno, não? De π sobre 2, por causa que a segunda derivada deu menos seno? Você tem razão, mas lembra que tem um menos da fórmula aqui, né? Ah, tá. A gente Certo. juntou esse com esse, né? Ah, eu não vi essa parte. Aí, inclusive, quem já me conhece aí, já sabe, eu vivo esquecendo na fórmula esse sinal de menos, pessoal. Várias vezes eu escrevo no quadro e esqueço desse sinal de menos. Por quê? Porque toda vez no final a gente pega o módulo dentro do negócio, então esse menos sempre desaparece, né? Então meio que tanto faz, né? Se deu menos, se não deu. Mas bem, o que importa é que, usando a fórmula do erro, o nosso erro deu 0,32, certo? Normalmente, a gente chama isso aqui da cota máxima do erro, certo? Ou, simplesmente, o erro máximo, né? Por quê? Porque no caso, precisamos fazer o erro em módulo isso, Thales. Então, toda vez que você escolhe o Xi, você escolhe o Xi que maximiza esse seno em módulo, né? Não importa se ele é positivo, se ele é negativo, né? Se o seno, nesse intervalo aqui, atingisse menos 1, também valia, sabe? Você escolheu o Xi que dá menos 1, né? Então, resumindo, você não sabe direito se você vai errar para mais ou para menos, né? Então, pessoal, por que a gente chama esse erro aqui de cota máxima do erro, e não simplesmente de erro? O que a gente quer dizer com isso? Porque o erro pode ir no máximo a esse valor, mas não quer dizer que ele seja esse valor. Perfeito. Por quê, cara? Porque como a gente não sabe quem é o psimágico, a gente não vai conseguir saber quem é o erro verdadeiro. Perfeito, então, né? a gente estima o maior erro possível. Show de bola, né? Então, lembrando que esse valor de Xi, ele existe. E se você tiver uma bola de cristal, você consegue achar esse valor certinho, né? E você achando esse valor certinho, você acha o seu erro perfeito. Só que a gente não tem bola de cristal, então o que a gente faz é pegar o Xi de forma que o erro seja o pior possível, seja o máximo possível. Então, o que você está dizendo é o seguinte: rapaz, eu errei no máximo 0,32. Confere, né? A gente viu que o erro verdadeiro é 0,21. Então, isso aqui obrigatoriamente tem que ser menor do que esse outro aqui. Beleza, pessoal? Ninguém é perfeito. Então, graficamente, o que a gente fez foi isso aí, ó. O nosso trapézio aqui, na verdade, é um triângulo, né?
Está aqui o gráfico do seno, né? Essa curvinha, e a gente deixou de incluir essa galera aqui na nossa área, né? Fez a área só do triângulo. Beleza? Tá na vez de vocês, pessoal. Eu quero que vocês calculem essa integral aí, utilizando a regra do trapézio e depois essa fuleiragem toda do erro, né? Calcular o erro analítico e o erro real. Só fiquei com mais uma duvidazinha. Quando o senhor viu o maior valor naquele módulo de seno de π sobre 2, o seno era a segunda derivada ou era ainda a função original? É a segunda derivada, né? Então, veja que na fórmula do erro aparece a segunda derivada aplicada aqui, né? Sim. Então, aqui é a segunda derivada. A gente já aplicou só esse sinal da fórmula, né? Ele era menos seno, virou mais seno, né? Porque como seno é seno, ficasse repetindo, aí eu... Isso, aí fica o confuso. Bem, mas a segunda derivada já era negativo, aí o negativo de fora já cancelou. Não faz muita diferença. Não, a questão é porque, tipo, se fosse uma outra função que a segunda derivada fosse, tipo, uma raiz de alguma coisa, sim, aí a pessoa poderia querer usar a função original. A função original. É o que vai acontecer agora, né? Nesse exemplo aqui, essa dúvida vai se dissipar, porque ela não tem essa confusão. Professor, eu duvido se eu botar lá na fórmula de novo do trapézio. Você queria que eu botasse na fórmula? Sim, do trapézio. Pronto, deixa eu botar aqui, ó. Eu sou péssimo para decorar a fórmula. Não, e nem recomendo, né? Às vezes a gente decora porque a gente trabalha com ela bastante, né? Então, a fórmula do trapézio é H sobre 2 vezes Y0 mais Y1, onde H nada mais é do que X1 menos X0. Então, resolvam aí essa integral usando a fórmula do trapézio, depois analiticamente, né? E depois vamos estimar qual é o erro cometido. Façam aí que eu aguardo. Y1 seria 3,6, né? Isso. Calma, X1, né? X1, né? Você quer dizer? Y1 é aplicado, esse X é aplicado nessa função, né? Então, a primeira coisa a fazer sempre é gerar a sua tabelinha, né? Qual é o número que está acima aí, Ferson? Não estou conseguindo ver, não. 3,6. Professor, a gente tem que sempre calcular o valor real ou não necessariamente? Quando você diz calcular o valor real, o item D aqui, a integral analítica? Não, o senhor não fez. Fez o valor real, o erro verdadeiro, a fórmula do erro. Eu estou seguindo passo a passo da questão anterior, entendeu? Ali, você só faz nesses exemplos em que a gente está aprendendo. Já falei, né? Se você quer resolver realmente um problema de verdade usando o cálculo numérico, obviamente você não vai fazer o analítico, né? Também junto, né? Você faz só para mesmo, porque, enfim, essa integral aí. Mas vai ficar uns valores meio estranhos. Inclusive, enquanto vocês estão fazendo aí a regra do trapézio, deixa eu ir resolvendo analiticamente. Aí, Ricardo, compara aí o resultado que tu obteve com o resultado que eu obtive aqui da analítica, né? Para ver se o negócio tá bom ou não, né? O bom é que na prova já dá para botar no Excel, né? Essa formulazinha aí já era. Dá, tranquilamente. Que é isso, Joel? Liga a câmera aí, rapaz. Não se acanhe.
Tá tentando fazer frente a Rafael aí, né? Ficou nervoso, não aguentou a pressão, o Rafael ali olhando. Tem pareia não, professor. Tem pareia comigo não aí. Eu tô mais humilde que João Vitor. Cadê ele? Não tá vendo mais para as aulas? E aí, pessoal? Então, como é que ficou aqui a nossa regra do trapézio? Depois de fazer essa tabela aqui, fica fácil demais, né? Então, nossa integral vai ser 3,6 menos 3 sobre 2 vezes 1/3 mais 1 sobre 3,6. Né? Se você fizer essas contas todas, segundo o Ricardo, isso dá 0,18333. Então, o nosso erro verdadeiro, né? Vou botar agora assim, né? Nosso erro verdadeiro é o valor verdadeiro, 0,182, menos 0,18. Vou botar 183 aqui, viu? Então, isso deu 0,001. Bem, quiser completar com mais casas aí, né? Aqui não botei muitas casas, né? Se quiser, você completa com mais, para obter um erro um pouco mais preciso, né? Vai botar mais aqui, né? Sim, negativo, né? Beleza, pessoal? E usando a fórmula do erro. A fórmula do erro, nosso erro é menos F duas linhas, aplicada a Xi, vezes H ao cubo, sobre 12, né? Aí, bem, vamos terminar do lado de cá. Quanto é que é a derivada segunda da função que a gente está tentando integrar? 2x elevado a menos 3. O Caba foi ligeiro, né? Então, lembrando aí, né? Meu f de x é 1 sobre x, que é a mesma coisa que x é menos 1, né? Portanto, f' de x é menos 1 vezes x é menos 2. E o f duas linhas de x, o menos vem para cá, né? Então, vai ficar positivo, né? Então, 2x a menos 3, não é isso, Rafael? Então, 2 sobre x ao cubo, né? É isso aí. Show de bola, né? Aí, bem, e aí, qual é o Xi entre 3 e 3,6 que maximiza essa parada aqui? Franklin já botou aí, né? 3. Por que, Franklin? Seria porque maximiza, né, professora? Mas... Porque, como é inversa, né? 1 sobre x, aí tem que ser o menor valor ali para poder ser o maior, né? Então, já que o x aparece no denominador, né? Quanto menor ele for, maior dá a parada, né? Então, o Xi que a gente vai escolher aqui, né? Vai ser 3. Beleza? E agora é só substituir na fórmula e correr para o abraço, né? Então, o nosso erro vai ser igual. Lembrando que agora é tudo em módulo, né? Então, pode esquecer o diabo lá do sinal, né? Então, vai ser 2 sobre 3 ao cubo. Tudo isso vezes o h ao cubo, 0,6 ao cubo, sobre 12, né? E se você fizer essas contas, isso dá 0,001 também. Então, não só você achou um erro pequeno, né, real, como ao calcular o erro aqui usando a fórmula também acertou praticamente em cheio, né? Você botar mais casas decimais, aparece aqui mais coisas, né? Por aí, né? Meu amigo, falando em fórmula, eu estava dando aqui do senhor, é só o H, né? Eu botei o H dividido por 2, né? Ali, Era só 0,6, né? Aqui, é verdade, é verdade. O H sobre 2 é só na hora da fórmula lá do cálculo da área mesmo, né? Beleza, pessoal? Podemos prosseguir? Aí uma questão que eu pergunto a vocês é... E o que é que acontece? Opa, diga lá. O 12 é da fórmula? O sobre 12 é da fórmula. Esse sobre 12 certo. sempre aparece aí no denominador. Ele vem da fórmulazinha mesmo.
O que é que acontece se eu quiser resolver exatamente o mesmo problema, a mesma integral, só que agora eu quero ir de 1 até 100? O que é que vocês acham que vai acontecer? Talvez o erro aumente, né? Ou não? Talvez aumente, né? Por que que... Como é que você explica de um jeito bem simples? Cara, por que que talvez o erro aumente? A área vai aumentar, o número de derivadas ali vai ter que aumentar também, ou não? Não, Né? veja Não, que derivada não vai aumentar mesmo, não. É verdade. aumenta não, continua sendo a segunda. Ah, só o H, né? O H vai aumentar, porque o maior Isso, intervalo, né? isso, o H Aí tem que aumenta. subir Então, na letra. assim, olhando aqui para a fórmula do erro, o H vai aumentar, né? Mas esquece a fórmula do erro. Vamos pensar aqui em termos de teoria. O que é que a gente está fazendo? O que é a integração? Tipo, usando o mesmo princípio do assunto anterior, de Lagrange e de Newton, Isso. quanto mais afastado os pontos que você está pegando para aproximar o intervalo, maior vai ser o erro. Aí, então, a função, essa reta, grau 1, como posso dizer, vai representar menos a função que eu quero. Então, quanto menor o erro, mais próximo de uma reta vai ser. Então, mais próximo do primeiro grau vai ser. Isso, Miguel. Perfeito. Então, basicamente, né, é o que você falou. Se você está substituindo uma função que é livre para fazer o que quiser entre dois pontos por uma reta, quanto maior esse espaço, mais tempo você dá para a sua função ficar mais diferente de uma reta, digamos assim, né? Quanto mais você dá em uma função, mais parecido com ela reta ela é, né? Obviamente, com exceção de funções patológicas, né? Mas uma função normal, qualquer, quanto mais você der, quanto menor for esse intervalo, mais parecido com ela reta ela fica, e ao substituí-la por uma reta, você fica muito próximo. Mas quando os seus limites de integração são muito longes, você dá a chance da sua função subir, descer, fazer o que quiser, e isso, teoricamente, pode deixar ela bem diferente de uma reta. Então, substituir uma função no espaço, né, no intervalo muito grande por uma reta, pode não ficar algo muito legal. Então, vamos lá, vamos ver Então, quanto é que quanto dá o menor a erro daqui. trajetória, mais próxima é da reta. Exatamente. Quanto mais você der, mais próximo de uma reta fica, né? Beleza? Então, como é que fica a nossa integral? Nossa integral vai ser h sobre 2, então 99 sobre 2, né? Vezes y0, que é 1 sobre 1, mais y2, que é 1 sobre 100, né? Se você resolver isso daqui, isso dá 49,99. Ok? Beleza. E o valor real? O valor analítico aqui, né? A solução analítica da nossa integral. Vai ser o ln de 100 menos o ln de 1, né? A gente já viu que era o ln. Se você resolver isso daqui, isso dá 4,6. Putz, lascou, né? Então, se você plotar aqui a nossa função, como é que é a nossa função 1 sobre x? Então, nossa função em 1 é 1 sobre 1 é 1 aqui, né? E 1 sobre 100 é lá embaixo, né? É algo assim, né? Desce rapidamente, né? E se aproxima aqui do nosso eixo x. E o que a gente está fazendo é dizer, não, amigo, considere isso uma reta. Veja que você vai pegar isso aqui tudo de erro, né? E isso aí foi bastante, né? Tá claro aí, pessoal? Vamos supor que meu computador tipo, não passe 1 ou 3 dias, ou até 100 anos fazendo um negócio desse. No caso, se eu variar essa função de intervalo de, por exemplo, de 0,001 a 0,002 e for fazendo desse jeito até, sei lá, de 0 a 100, eu consigo o valor exato? Você consegue tão bem quanto você queira. E, inclusive, eu não sei se eu lhe parabenizo ou se eu brinco com você, que você deu spoiler do próximo assunto, rapaz. Tudo isso aqui era para dizer como é que a gente resolveu o problema, você foi e estragou aí, né? Então,
Vejam que deu uma merda, né? O resultado ficou terrível, né? E o que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema é justamente dizer, homem, então, peraí, quando fez bem pouquinho, ficou muito bom. O problema aí é que ficou grande demais, né? Então, eu vou fazer a integral de 1 até 2, por exemplo, né? Não vou ser tão guloso que nem você não, cara. Mais a integral de 2 até 3, né? De 1 sobre x dx, mais, e aí vai, né? Até 99 a 100, por exemplo, né? Aí você diz, agora eu dei o zoom aqui, né? E eu tirava ponto. Olha, rapaz, Luiz é teu amigo, viu, Luiz? Expulsa ele da sala, da pila. A galera tá odiosa hoje aí. Olha aí, Micael já disse um ponto extra, né? Eu vou fazer a média entre a sugestão do Micael e a sugestão do Luiz, beleza? Então, pessoal, basicamente, o que a gente vai fazer é dividir essa nossa integral em várias e calcular aí, né, com muito custo, cada uma delas, mas isso vai reduzir bastante o nosso resultado. E só para terminar, o que a questão pediu, ela pediu para calcular a cota máxima do erro também, né? Então, se você fizer aquela mesma fuleiragem da cota máxima do erro, né? 2 sobre xi ao cubo, o que maximiza é 1. Lembre-se que o H agora é 99 ao cubo, né? Ele vai dizer aí, ó, homem, você fique peixe que você erra no máximo 161 mil, viu? Seus cálculos tão maneiro, né? Então, veja aí que o erro máximo que ele diz é 161 mil, né? Ele já dá a dica aí para você, homem, faça isso não, né? Algo pode dar muito errado, né? Tirou fino, né? Então, pessoal, a ideia vai ser a gente subdividir essa nossa função em vários pedacinhos. Vou fazer uma função genérica agora aqui, né? Então, a gente está indo de A até B. E, ao invés de ir de uma vez só, a gente vai de H em H. Até chegar em B, certo? A gente vai amostrar essa função nesses pontos e o que a gente vai fazer é calcular a regra do trapézio para cada uma dessas áreazinhas. Então, aqui vai ter uma integral 1, aqui uma integral 2, aqui uma integral 3, 4, nesse meu exemplo aqui, integral 5, certo? Então, você vai substituir essa primeira função aqui por uma reta, essa segunda por outra reta, essa por outra, calcula todas essas áreas, soma todo mundo, e no final das contas obtém o seu resultado, que, em tese, é muito mais bacana, né? Então, se você vier aqui no material, ele dá a fórmula de você achar o seu H, de quanto em quanto você vai andar, dado que você vai dividir a sua parada em N subintervalos, certo? O que diabo é um subintervalo, pessoal? Nesse exemplo aqui, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 subintervalos, certo? Então, um subintervalo é um conjunto, né, um par de pontos, nesse exemplo aqui. Então, um subintervalo, 2, 3, 4, 5 subintervalos. Isso não é só uma soma de Riemann? Exatamente. Só que lá a gente levava tudo ao extremo, né? A gente considerava no limite quando a H tendia a zero, né? Aqui a gente não vai fazer isso não, porque senão o computador do Ricardo não termina os cálculos nesse milênio, né? Aqui a gente deixa o H pequeno, mas nem que é isso? Que máquina Ricardo tem, provavelmente. Já tá travando com um monte de aba aberta, mas do Chrome, o computador quântico da NASA. Sim. Da ideia da liberdade. Olha aí. Como é? Foi da ideia e depois liberdade, olha aí. Aí o que acontece, né? Dê tudo, né? Mas não dê cabimento, né? Então, pessoal, veja que aqui a gente tem 5 subintervalos. E quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 6 pontos. Cuidado aí, isso é uma fonte frequente de confusão dos alunos. Quantos pontos tem que usar, quantos subintervalos tem que usar, isso sempre dá uma confusão da moléstia, certo? Então, atenção, né? A formulazinha do H, ela usa N, onde esse N aqui é o número de subintervalos. É um a menos do que o número de pontos, certo? Então, vamos praticar aqui, né? Então, aí de lá, né? Você falou, parece um negócio de Riemann, né? Lembra até do Arquimedes, que a gente mostrou, né? Então, ele não foi o primeiro a ter essa ideia, não, né? O Riemann, o Arquimedes também fez essa fuleiragem.
também fez o número de subintervalos tender a infinito, essa fuleiragem toda, né? Então, a gente vai seguir exatamente a ideia dele, beleza? Vamos deduzir aqui como é que fica a fórmula, pessoal? É facinho. Então, vou até apagar aqui e vou usar essa daqui de cima, certo? Então, como é que é a fórmula do trapézio para essa primeira integralzinha aí, de 1 a 2? Ela é h, veja que o h aqui é 1, né? 1 sobre 2. Vou botar o h mesmo, ok? Ficar genérico, né? Tudo isso vezes a nossa função aplicada ao primeiro ponto, que a gente chama de y0, mais a função aplicada ao segundo, que a gente chama de y1. Mas a gente vai somar com essa segunda. Como essa segunda é 3 menos 2, é o mesmo 1, o mesmo h, sobre 2. A nossa função aplicada a 2, o 2 eu chamei de y1, portanto, aqui eu vou chamar do mesmo y1. E o próximo ponto eu chamo de y2. Ok? Mas, dentro aqui dessa fuleiragem, ia vir h sobre 2, y2 mais y3, né? Isso aí ia se repetir até que se chegava lá no último, né? h sobre 2 vezes y. Então, se o 2 é y1, o 99 vai ser y98, né? Mais y99. Vai até o y de 99, né? Então, vamos calcular o valor dessa integralzona toda aí, né? Veja que o h sobre 2 está se repetindo em todo mundo. Então, esse pode ser colocado em evidência. y0 só aparece aqui, concordam? É o único canto que aparece y0 é nessa primeira fórmula. Veja que em canto nenhum mais vai aparecer o y0. Portanto, ele fica aqui sozinho. Quantas vezes aparece y1 aí, nessa nossa somatória, pessoal? Repita a pergunta? Quantas vezes você vê y1 nessa fórmula zona, nessa somatória toda aí? Só duas, né, pessoal? Duas. Aparece uma vez aqui e outra vez aqui. Veja que nunca mais ele vai aparecer. Ok? Então, 2, y1. Quantas vezes aparece y2? Duas. Duas também, né? 2, y2. Quantas vezes vai aparecer y3? Uma. Que nem Uma o aqui Y0. e outra aqui dentro, né? Ah, na sequência. Você vai... Na sequência, né? Aqui nos três Vale. pontinhos ele aparece. Quantas vezes aparece y de 98? Duas. 2y de 98. E quantas vezes aparece o y de 99? Só uma, né? Ele fica sozinho. Olha aí, Cádio. Y. Deu certo, professor? Terminou antes a reunião, graças a Deus. Show de Com bola. medo, não consegui. Vamos ver se consegue acompanhar. Y de 99. Então, pessoal, veja que a fórmula da integração é fácil. É colocar o h sobre 2. Aqui aparece todo mundo multiplicado por 2, menos os dois pontos extremos. Vamos fazer um exemplo que vai ficar bem claro aí para vocês como é que funciona. Só antes de fazer o exemplo, mostrar aqui rapidamente a fórmula do erro. Então, a fórmula do erro é o erro de cada um deles somado, certo? Então, você soma cada um dos erros que você está cometendo e, no final das contas, você chega a essa fórmulazão aqui do erro. Depois a gente fala mais sobre ela. Por enquanto, vou só dizer que ela existe aí, né? Tem muito mistério. Então, vamos lá. Vamos calcular essa integralzona aí. E agora vamos utilizar 3 subintervalos. Beleza? Vamos nessa. Então, eu quero calcular a integral de 0 a 1 de x ao quadrado, dx, e eu quero fazer isso com n igual a 3, ou seja, 3 subintervalos. Posso começar calculando logo o meu h. O meu h é b menos a dividido por n, né? Então, 1 menos 0 sobre 3, que é 1/3. Ok? Número de partições. Beleza. Então, n é o número de partições, né? De subintervalos, né? Beleza? Então, lembrando aí, né? A gente sempre fala, né?
aqui no material ele falou, né, com 3 subintervalos, né, e a gente vai ver que sempre tem um ponto a mais do que o número de subintervalos, né? Lembrem-se desse detalhe aí para não se confundir. Então, pessoal, uma vez que você saiba o seu H, fica fácil de você construir a sua tabelinha. Sua tabelinha x e y, ela sempre começa no primeiro elemento aqui, no início da integração, 0, e ela vai aumentando de H em H. Então, é 0 mais 1/3, que é 1/3, 1/3 mais 1/3, que é 2/3, e 1/3 mais 2/3 mais 1/3, que é 3/3, que é 1. Então, quantos pontos a gente tem nessa tabela aí, pessoal? 1, 2, 3, 4 pontos. Quantos subintervalos? 1, 2, 3 subintervalos. Concordam? Então, atenção aí, né? Não se confunda com número de subintervalos, né? E número de pontos. Isso é muito importante para não se perder na questão. E agora o que a gente vai fazer é simplesmente avaliar o valor da nossa função em todos esses pontos. Quanto é que é 0 elevado ao quadrado? É 0. 1/3 elevado ao quadrado? É 1/9. 2/3 elevado ao quadrado? Vai dar 4/9. E 1 elevado ao quadrado é 1. E agora está na hora da fórmula do trapézio, que a gente chama de composto. Então, essa história de dividir a nossa integral em vários subintervalos e etc. e tal, gera o que a gente chama do trapézio composto. Em contrapartida, o que a gente tinha visto antes disso era que a gente passa a chamar de trapézio simples, né? Então, trapézio simples é quando n é 1, quando você tem um único subintervalo, só 2 pontos, né? O trapézio composto quando você tem mais do que 1, nesse caso aqui 3. Então, qual é a nossa fórmula? A nossa integral vai ser dada por h sobre 2 vezes y0 mais 2y1 mais 2y2 mais o y3 sozinho. Veja que a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos, assim como aqui na nossa tabela. E o primeiro e o último estão sozinhos. E agora é só questão de substituir aí os valores na fórmula para achar o resultado final. Concordam? Então, a nossa integral vai ser igual a h, é 1/3, dividido por 2, vezes 0, mais 2 vezes 1/9, mais 2 vezes 4/9, mais 1 sozinho. Se você fizer essas continhas, você vai chegar a 0,351. Será que isso é bom, pessoal? Vamos calcular analiticamente, né? Então, a integral de 0 a 1 de x ao quadrado, e aí? Valendo 3 pontos na média final da disciplina. Qual é a integral de x ao quadrado? Só venha quem responder primeiro. x3 sobre 3. Olha aí. Ainda bem que você respondeu, Ricardo, porque eu tinha tirado de você 3 pontos na média final, né? Por causa do seu spoiler. Agora somou os 3 pontos. Você está no 0. Compensou. Ele foi ligeiro, viu? Ligou o microfone e falou ao mesmo tempo. Enquanto eu estava falando. É a nossa calculadora aí. Pode jogar na mão do Ricardo, que ele vai estar no valor, né, pessoal? O bicho é ligeiro. Então, x3 sobre 3, avaliado de 0 a 1, né? Então, vai ser 1 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. Isso dá 1/3, né? Portanto, o nosso erro verdadeiro é 1/3 menos 0,351, né? Que é 0,02, né? Uma coisa assim, né? Então, veja que a gente está errando bem pouquinho, né? Ninguém está lendo aqui o que eu coloquei, né? Mas igual a 0,02. É negativo, né? Beleza? Dá para usar Ricardo na prova?
Se cada um arranjar o seu Ricardo, eu até deixo, né? O problema é ficar usando o mesmo, né? Aí ele não faz a prova dele, né? Todo mundo com nota ruim. Novo Wolfram aí, Ricardo Wolfram. Sacaram aí, pessoal, como é que funciona a nossa integração composta? Vamos repetir um problema que a gente já andou fazendo aqui em sala de aula e vamos tentar melhorar. Aí, professor, só antes da gente ir adiante, caso ele não caso eu não tivesse o erro verdadeiro, eu ia fazer para determinar o epsilon que nem eu fiz na Pronto, outra? então vamos, antes de prosseguir, vamos usar a forma do erro, né? Então, o nosso erro é menos derivada segunda aplicada a xi. Deixa eu relembrar aqui da forma do erro composto, vou botar aqui para você. Está aqui ela, né? Então, um dos formatos dela aqui. Esqueci do menos b menos a sobre 12, derivada segunda, aplicada a xi vezes h ao quadrado. Está aqui ela. Então, composta, Calita. Ai, meu Deus. Eu falo muita besteira, mas... Então, está aqui a nossa fórmula do método composto, né? Portanto, b menos a é menos 1 menos 0, vezes derivada segunda. Era x ao quadrado aqui, né? Qual é a derivada segunda de x ao quadrado, pessoal? Derivou a primeira vez dá 2x, derivou a segunda vez dá 2, né? Função constante 2. Veja que nesse caso a gente não precisa nem sequer descobrir quanto é que vale xi, concordam? A função é constante igual a 2, vezes h. Nossa h tinha dado 1/3, não era isso? H ao quadrado, tudo isso, dividido por 12. Se você resolver isso aqui tudo, você vai achar menos 0,02. Nesse exemplo específico, a gente não está nem sequer achando o erro máximo. A gente está achando o erro mesmo. Por quê? Quase que a segunda derivada é constante, né, professor? Então aí o erro vai sempre ser o mesmo, né? Não é... Isso, né? Então, a gente não está escolhendo o psi que maximiza coisa nenhuma, né? O psi tanto faz, né? Então, a gente não sabe qual é o valor do psi. Ele não está mas em grau 2? Ele não está em parábola? Ele é uma parábola. Veja que a gente não achou Então, que o erro é zero, não. Então, se a gente, à medida que a gente derivou duas vezes, ele meio que convergiu para essa única resposta. Exatamente. Então, veja que esse Realmente 2 aqui, né, como depende do valor de psi, concorda? Sim. Então, veja que a gente sempre vai achar o erro verdadeiro, digamos, né, nesse exemplo específico. Então, veja que a função independente do psi, a gente está achando o erro de verdade mesmo, né? Beleza? Peraí, então, só antes do senhor se mover. Então, assim, você está dizendo que vai depender do psi ou da função dependendo do psi? O que eu estou dizendo é que se a derivada segunda, né, de psi, se tanto faz o valor de psi que você escolhe, se isso aqui dá sempre o mesmo valor, se isso é uma constante, aí você não tem, tanto faz, você não precisa saber o valor de psi, né, para achar o erro real, né? Depende da função. Isso. Então, toda vez que você derivar duas vezes e a solução for constante, ou seja, quanto for de segundo grau, né? Professor, como é que eu determino quanto subintervalo eu devo ter? Isso aí vai ficar para a aula que vem. Então, amanhã, na nossa super aula extra, a gente vai falar quantos intervalos a gente tem que escolher para que o erro seja menor do que tanto, né? Então, você vai escolher o erro que você quer. Eu quero errar no máximo 0,1. Aí você vai descobrir quantos intervalos você vai ter que ter. Beleza? Eu quero que vocês façam esse exemplo aqui, pessoal, agora. Como escolher o psi que maximiza, Roséia? Nesse caso aí, digamos assim, é mais complexo, né? A gente já andou falando lá no início do semestre, né? Então, você tem basicamente duas opções. A primeira é plotar um gráfico
e dar uma olhada no gráfico, né? Então, você plota essa derivada segunda e vê onde é que ela atinge o valor máximo, né? Sempre em módulo, né? Ou a segunda é usar as teorias do cálculo, né? Derivar igualar a zero, né? Então, tem essas duas opções para você, né? Conseguir descobrir esse máximo do valor do psi. Normalmente, a gente coloca funções aqui que são monotonicamente crescentes ou decrescentes, né? Ou uma função como essa, né? O seno, cosseno, que a gente já sabe qual é o valor do máximo. Então, normalmente, a gente bota uns exemplos mais simples, né? Senão a gente já bota o gráfico para vocês, ou diz qual é o que maximiza, alguma coisa assim, né? Mas, se for fazer de um jeito qualquer, você pode, inclusive, lá no Wolfram, digamos, né? E bota a função no Wolfram e pergunta qual é o máximo para ele, que ele diz, né? Ou pergunta ao nosso amigo Ricardo, né? Ele responde aí rapidamente qual é o máximo para você. E aí, pessoal, estão fazendo aí, calculando seno com n igual a 4? Integral. Eita, eu errei aqui. Não é de 0 a 1, não, viu? Era de 0 a π sobre 2, né? Desculpa aí. Professor, não faça isso comigo, não, professor. Eu já tinha terminado a tabela. Foi mal, ó, pessoal, Não desculpa. é isso, homem. Era aquele exemplo que a gente tinha feito anteriormente, né? De 0 a π sobre 2, né? A gente já viu que isso aqui dá 1, né? Se você resolver analiticamente, dá 1, né? Então, a gente quer descobrir agora se usando n igual a 4, se melhora o problema aí, né? Não, o problema é que a vai ter que apagar o H e... O H lascou. Então, o nosso H vai ser π sobre 2 sobre 4, ou seja, π sobre 8, né? Aí vamos ter que montar a nossa tabelinha toda de novo, né? Foi mal, pessoal. Então, começa em 0. π sobre 8. Aí, 2π sobre 8, que é π sobre 4. 3π sobre 8. Então, se o n é 4, 4 subintervalos, a gente tem que ter quantos pontos? 8. Cuidado, né? n, 4. 5 pontos. 5 pontos, 5 né? pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Pensei que n era o número de pontos e o subintervalo ia ser 3. Não, sempre quando a gente dá na questão n, é sempre o número de subintervalos. A gente sempre fala na linguagem de subintervalos. Então, Vinícius, o valor de x o primeiro vai ser sempre esse. Depois, você faz ele mais h. Depois faz ele mais 2h. Depois ele mais 3h. E você repete isso até chegar no último ponto que lhe foi fornecido. É sempre assim. Show? Agora é só fazer os y, né? Lembrando aí, mais uma vez, nada de integrar coisa nenhuma, né, pessoal? A gente está fugindo de integração. Nada de calcular integral de seno e colocar resultados aqui, né? Nada a ver, né? Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Esses dois eu fiz, o resto vocês fazem, né? Fiz os mais difíceis já aí. O senhor quer que eu diga os valores da tabela, por cima? Eu fiz aqui. Por favor. Deu 0,38. Alguém 31. confirmando aí. 38. Alguém confirma aí. 38. 0,70. Aí tem um 7 depois, eu botei 70 só. Aqui, cuidado, né? Então, inclusive, usar só duas casas, acho que o nosso problema seja até pouco. Mas, se você for usar, se depois do 0 aqui tem um 7, com certeza aqui você tem que botar 71, senão vai ficar troncho, né? Oi, bota aí, professor 71. E 0,92. Pronto. Então, vamos usar esses valores que você obteve só com duas casas e vamos ver o resultado, né? E bem, agora vem a nossa integral, né? H sobre 2 vezes y0, 2y1, 2y2,
2y3 e o y4 sozinho, né? Então, π sobre 16 vezes 0 mais... Aqui, pessoal, só uma dica. Veja que todos esses termos aparecem multiplicados por 2. Muita gente coloca esse 2 em evidência. Economiza um pouquinho de cálculo, né? Alguns, né? Então, aqui vai ficar y1, que é 0,38, mais y2, que é 0,71, mais o y3, 0,92. Tudo isso. Primeiro você soma, depois multiplica tudo por 2, né? E mais o 1 lá no final. Deve dar um 99, 98, alguma coisa assim. Me digam aí. Isso aí, deu. 99 mesmo? 0,98567, assim, né? Pronto. Então, 985, né? Portanto, usando o mesmo número de casas que a gente vem usando, 99, né? Então, veja que o erro verdadeiro aqui é 1 menos 0,99, que é 0,01, né? Usando mais casas, a gente tem um valor um pouco mais preciso disso aqui, mas veja que melhorou drasticamente, né? Veja que a quantidade de cálculos aumentou um pouquinho, é zero, né? Deu um pouquinho mais de trabalho do que aquele primeiro exemplozão, né? Mas valeu a pena, né? Lá o erro tinha dado 0,20 alguma coisa, né? Aqui foi para 0,01, né? O erro aí baixou bastante, né? Beleza, pessoal? Graficamente, vamos só ver aqui, é isso que a gente está fazendo. Usando 4 subintervalos, você fez esses 4 trapézios aqui, né? 1, 2, 3, 4 trapézios. Então, o resultado aqui, segundo o material, né? O erro deu 0,012. Usando 8 subintervalos, o erro deu 0,003. Usando 8 subintervalos. Então, veja que o erro cai rapidamente, né? Aquela história, né? Quanto mais zoom você dá em uma função, mais ela parece com a reta, né? E isso, obviamente, só vale para funções bem comportadas, né? Se você pega uma função fractal, né? Uma coisa malucona, aí você pode usar aí não sei quantos subintervalos, o resultado vai continuar sendo ruim, né? Mas, em geral, né? Funções bem comportadas, que a gente costuma trabalhar, né? Que descrevem alguma coisa física, né? No mundo real, alguma coisa, são funções mais tranquilas, né? E esse tipo de convergência acontece rapidamente. Beleza, pessoal? Aqui só, antes da gente ir para o nosso mini-teste, uma coisa interessante. Se a gente olhar para a fórmula do erro, deixa eu voltar aqui para a fórmula do erro, veja que o erro ele depende de h ao quadrado, concordam? Não aparece um termozinho h ao quadrado aqui no erro? Portanto, se você dividir o seu h por 2, que equivale a dobrar o n, né? Então, você estava usando 4 subintervalos. Não sei não, Ricardo, vou até dar uma olhada, talvez só na sexta. Então, se você estiver usando 4 subintervalos, você tem um determinado h. Se você começar a usar 8 subintervalos, o seu h vai cair pela metade, né? Você vai ter... O h vai ser dividido por 2. Já que o erro depende do h ao quadrado, o quanto é que você vai diminuir o seu erro? Então, você tinha aqui um h ao quadrado, né? De repente, você deixou o seu h dividido por 2. O seu erro vai diminuir em quanto? Em 4, né? O seu erro vai ser 1 sobre 4 vezes o erro original, concordam? Já que o seu erro ele é da ordem de h ao quadrado, fazer o h ser 2 vezes menor diminui o erro em 4 vezes. Beleza, pessoal? Então, a gente consegue observar isso daqui nesse exemplo. Então, usando 4 subintervalos, o nosso erro foi 12. E usando 8 subintervalos, o nosso erro foi 3. Veja que ele é 4 vezes menor do que o erro anterior. Então, isso vai acontecer, né? Tem essa ideia aí, né? De que dobrar o número de subintervalos deixa o erro 4 vezes menos, né? Triplicar o número de subintervalos deixa o erro 9 vezes menos, né? 3 ao quadrado, né? E assim por diante. Beleza? Vamos para o nosso mini-teste do dia.
É só uma coisa que eu fiquei meio confuso. Esse H da fórmula do composto, Aham. ele é o primeiro elemento, primeiro ponto mais o último, ou menos o último? Não, não. Então, esse H, do jeito que a gente fala, é sempre o quanto você anda entre um ponto e outro. É isso daqui, esse delta aqui, né? Certo. A fórmula dele é o último menos o primeiro dividido pelo número de subintervalos, né? Sim. Certo? Então, ele aparece aqui, né? E aparece na sua fórmula do erro lá, né? Parece um H ao quadrado. Todos eles são esse mesmo valor H que é dado por essa fórmula, que é esse espaçamento entre seus pontos, ok? Ok.